Então aqui a gente vai ver para a aula dessa semana, que a gente vai falar sobre a unificação da Alemanha e da Itália, Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Esses são assuntos muito divertidos de estudar e assuntos de extrema importância na história contemporânea. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver a unificação da Alemanha e da Itália. Não sei se vocês notaram, mas nas aulas passadas, nas aulas que tivemos, a gente nem sequer comentava da Alemanha e da Itália. Até porque eles não eram um país unificado ainda, eles não tinham esse sentido de nação. A unificação da Alemanha e da Itália aconteceu no século XIX. Então, a gente viu até agora o que aconteceu no século XVIII, então agora a gente vai entrar na Idade Contemporânea. A unificação da Alemanha. Professora, se a Alemanha não era uma nação, então o que era? Era uma série de 39 estados independentes, cada um tinha sua própria maneira de governo e cada um tinha sua própria autoridade. Então, assim, o século XIX, né, ele foi marcado por muitas mudanças geopolíticas. Ascensões e quedas, e principalmente as unificações desses dois países importantes, que foi a Alemanha e a Itália. Algo que influenciou bastante na unificação foram as guerras napoleônicas, até porque nessa época tinha uma série muito grande de conflitos e rivalidades internacionais, principalmente além de enfrentar a dominação estrangeira de Napoleão, já que Napoleão queria dominar, né, todas as regiões para formar o Império Francês. A busca pela unificação da Alemanha, ela ganhou um impulso com o incorporado de um movimento nacionalista que pregava a ideia de Alemanha unificada e soberana. Ou seja, desde o começo a gente já tem essa ideia da Alemanha ser soberana, da Alemanha ser unificada. Então, assim, o movimento ele só veio ganhar mais destaque durante movimentos nacionalistas só vieram ganhar maior área de destaque lá nos anos de 1830 até em 1840, que foram ganhando o maior destaque e evoluindo cada vez mais. Os principais líderes desse período foi o filósofo Johann Fichte, que ele era alemão e ele defendia a unidade cultural e linguística do povo alemão, ou seja, ele defendia a língua alemã e a cultura alemã. Em 1862, o processo de unificação na Alemanha ganhou mais poder quando Otto von Bismarck foi nomeado chanceler da Prússia. Ele era um estadista e ouviu as pessoas dizendo que, para a Alemanha se tornar unificada, teria que ter um grande poder militar para poder ir dominando outros territórios e os outros estados, que vocês lembram que eu comentei que os estados eram independentes, ou seja, cada um tinha sua própria autoridade. Então, para a Alemanha ser unificada, ela deveria tomar esses outros estados. Lembra lá no feudalismo, quando a gente via aqui, para um feudo virar um país, ele tinha que ir dominando outros feudos? Então, é praticamente o que aconteceu nos estados que formavam a Alemanha. Em 1864, a gente teve uma guerra feita pela Prússia, que foi uma guerra onde fez a Prússia se aliar à Áustria para conquistar a região de Schleswig-Holstein, na Dinamarca. E o que acontece? Resultou na vitória prussiana e na homenagem da Confederação Germânica. Como a consequência, a Prússia moveu a Confederação da Alemanha do Norte, pertencente à Áustria, e consolidou a posição como potência dominante na região. Ou seja, com essa vitória, a guerra austro-prussiana veio enfraquecendo a influência austríaca sobre os estados alemães. Deu para entender? Então vamos lá. Já em 1870, Bismarck provocou a França em uma guerra. Ou seja, a França lutou contra a Prússia e acabou saindo vitoriosa. Esse movimento ele ajudou a unificar a Alemanha de uma vez por todas. Ou seja, a partir dessa derrota da França, fez com que a Alemanha se tornasse vitoriosa. Gente, a França ela é uma grande potência. Vamos
ser bem sinceros. Ou seja, a proclamação da Alemanha como um país veio-se lá no Palácio de Versalhes. Onde fica o Palácio de Versalhes? O Palácio de Versalhes ele fica lá na França. Entendeu? Então, Guilherme I da Prússia, ele foi proclamado imperador após a sua vitória em cima do Império Francês. E a partir daí, sim, a gente tem o Império Alemão, que está liderado pela Prússia. Deu para entender? A Alemanha antigamente era formada, né, por 39 estados, cada estado ele era independente, tinha sua própria autoridade, sua própria autonomia, e as guerras napoleônicas fez com que desse um pontapé para que as pessoas se vissem na necessidade de unificar a Alemanha em um só, né? A Alemanha estava formada, né, pelos reinos da Prússia e da Áustria. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme, tem vários filmes que retratam sobre essa época na Alemanha, até que filmes antigos sobre reinos, essas coisas, a gente não ouve falar muito da Alemanha, até porque não tinha, né? Era a Prússia e a Áustria. Então, depois de várias batalhas, depois da batalha contra a França, que a Prússia saiu vitoriosa, a gente teve a unificação da Alemanha e finalmente a Alemanha foi conhecida como um império. E agora a gente vai falar sobre a da Itália, que não é tão diferente assim. A Itália também era uma terra dividida em vários estados independentes, assim como a Alemanha. Ou seja, cada um tinha seu monarca e seu império, seu próprio império. Isso lembra muito, gente, o feudalismo. Vamos imaginar que a Itália e a Alemanha na época eram vários feudos que foram se unificando. Cada feudo não tem seu próprio senhor feudal. As próprias pessoas governam. Então, era assim com a Alemanha e com a Itália, sendo que eram estados independentes. Aí, vamos lá. Eles eram governados como monarquias e impérios estrangeiros, né, como o austríaco. O poder temporal ele estava sob as mãos do Papa. Ah, professora, mas o Papa não vem da Igreja Católica? Sim, mas vamos lembrar que a Itália fica localizada na antiga Roma, ou seja, dentro da Itália a gente tem outro paizinho que é o Vaticano, ou seja, a influência maior estava nas mãos do Papa. Durante esse período aqui, a vontade nacionalista dos italianos cresceu cada vez mais. Ou seja, e vários intelectuais e líderes políticos, eles defenderam a ideia da Itália unificada. Uma das principais figuras, né, responsáveis por essa unificação foi Giuseppe Garibaldi, que ele foi um grande militar e um grande responsável, né, por tal unificação. Em 1860, Garibaldi ele liderou uma famosa expedição. Foi a Expedição dos Mil. Essa expedição dele foi uma campanha militar que visava conquistar o reino das Duas Sicílias, que era dominado por uma dinastia espanhola. Com o apoio, né, ele conseguiu o apoio do Reino de Sardenha, que foi liderado pelo conde Camilo de Cavour. Ele conseguiu um sucesso nessa missão. Enquanto Garibaldi, né, agia ao sul, Cavour era o primeiro-ministro da Sardenha e ele buscava garantir o apoio das potências europeias, ou seja, ele foi tentando buscar apoio para tal missão, para tal expedição criada por Garibaldi. Ele conseguiu apoio especialmente de Napoleão III. Então, com o apoio dos franceses, Sardenha conseguiu derrotar a Áustria na Guerra Austro-Sarda em 1859, que resultou na anexação, né, da Lombardia pela Sardenha. Garibaldi ele tinha seu exército chamado os Camisas Vermelhas. E com eles, ele liderou a campanha para unificar o sul da Itália e a Sicília sob a bandeira do
Reino da Sardenha. Como a gente comentou, né? Cavour, ele conseguiu unir vários estados, né, com apoio, conseguiu apoio até de Napoleão III. Com o apoio da França, ele conseguiu mais pessoas para... Ele conseguiu mais apoio para essa guerra e para unificar a Itália. A Roma só veio se unir à Itália em 1870, que foi após a Guerra dos Estados Papais, que foi durante a Guerra Franco-Prussiana. A cidade de Roma se tornou a capital da Itália, né, e a unificação estava completa. Em 17 de março de 1861, né, o Reino da Itália foi proclamado por Vítor Emanuel II, o rei do Reino da Sardenha, como rei da Itália. Resumindo, a unificação da Alemanha e da Itália foi de extrema importância, foram dois processos complexos, marcados principalmente por guerras, negócios diplomáticos e lideranças políticas. Essas unificações mudaram o panorama geopolítico da Europa e abriram caminho para o desenvolvimento político, econômico e social das nações em crescimento.